Hey there! Welcome to my channel. Olha a Teacher Rachel aqui de volta. Gente, desde 2020 eu tô sem postar vídeo nesse canal, então eu decidi que pra 2021 eu vou postar vídeos. Esses vídeos me ajudaram muito nas aulas, ajudaram outros colegas professores e os meus alunos também. Então eu decidi que toda semana eu vou postar um vídeo. Eu ainda não decidi exatamente o dia da semana, depois eu preciso planejar qual é o dia que vai se encaixar melhor na minha rotina, mas eu espero que vocês curtam. Se você é professor, espero que você curta também usar esses vídeos nas suas aulas, indicar para os seus alunos. E não esquece de seguir e compartilhar esses vídeos. O assunto de hoje é como pronunciar o ED nos verbos regulares, quando eles estão no passado. O assunto de hoje é como é que a gente vai pronunciar o ED nos verbos regulares em inglês, quando eles estão no passado ou no particípio. Vocês sabem que a gente não deve pronunciar ed, né? Muitas vezes a gente quer pronunciar ed, mas não é. Por exemplo, played, watched, called. Esses são os que eu mais escuto, assim, no dia a dia, no meu dia a dia de professor. Mas primeiro, antes da gente começar, as três pronúncias do ED são D, um sonzinho só de D mesmo, sem nenhuma vogal junta, D, ou o som do T, o som do T mesmo, T, e o outro som que pode confundir um pouquinho, que é o som do id. Id. Não é id, nem é ed, é id. É uma mistura desses dois, id. Ok? Antes da gente entender quando é que a gente vai usar esse ed com som de D, com som de T ou com som de id, a gente precisa entender um pouco o que são os sons vozeados e os sons não vozeados. Em inglês a gente chama os sons vozeados de voiced sounds e os sons não vozeados de voiceless sounds. O que são esses sons? Primeiro, eu gostaria que você pegasse a sua mão, os dois dedos talvez, coloca aqui na sua garganta e faz esse barulho aqui. Zzz, zzz. Você sente as suas cordas vocais vibrando. Não é a sua garganta mexendo, é uma vibração mesmo. Isso é o que a gente chama de voiced sound, ou som vozeado. Quando você faz assim, você não sente vibração alguma. Esse é o voiceless sound, ou som não vozeado. E por que isso é importante? Porque a gente vai precisar disso aqui para a dica que eu vou dar para vocês identificarem o som do ED. Então vamos começar com o verbo call, que é bem famoso, assim, para o pessoal falar called, né? Que não tá certo. Então quando eu pego o verbo call, o último som é o som do L. Então vamos lá, todo mundo vai colocar aqui os dedinhos na garganta, aqui no pescoço, né? E vai falar assim, ó. Você sente essa vibração como você sentiu no z, call. Então se você sente a vibração, é porque esse verbo termina com um som vozeado, então um voiced sound. Então, quando você acrescenta o ED, esse ED vai ter um som de D. Então, eu não vou falar called, eu vou falar called. Então, fala a palavra normal call e acrescenta um som de D apenas, called. Vamos para outro verbo que é bem similar, que o pessoal também... Não. Vamos para outro verbo que é bem similar, que é o... Não é similar. Vamos agora para outro verbo que também tem um som vozeado, que é o verbo play. O último som do play é ei. Então você sente essa vibração. Então quando você falar play, você vai falar played. Okay? Vamos para outro verbo, o verbo learn, que é o verbo aprender. Esse N é o último som do verbo, então learn. Então, o último som é o N, então, vibra. Então, a gente vai falar learned, ok? Então, assim, nem sempre, isso aqui é uma dica para você começar a perceber quando é que vibra, quando não vibra, quando é que a gente vai usar o D, o T ou o id, né, o som. Porque, assim, nem sempre, você não vai passar o resto da sua vida colocando a mão aqui para lembrar se eu vou falar T ou D. Vai parecer que você tá doente. Mas isso aqui é só o início, depois você vai se acostumando com as palavras e aí você já vai falando automaticamente. Eu não preciso parar para pensar
né? Eu já falo inglês há 30 anos, mais de 30 anos, e eu não preciso parar para pensar se é som de D, se é som de T ou se é som de id. Não, porque com o tempo, com a prática, você já vai se acostumando e já vai saber quais são os verbos que tem esse som, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Agora vamos ver quando o verbo tem o som de T, o som T. Por exemplo, vamos pegar o verbo kiss, kiss. O último som do kiss é o som do S, então S. Não vibra de forma alguma, ele é um voiceless sound, um som não vozeado. Então, quando o seu verbo na forma base termina com um som não vozeado, um voiceless sound, o ED vai ter um som de T. Então, kissed, kissed, kissed. Outro, por exemplo, like, like. Like, apesar de terminar com o E, gente, eu já falei isso lá no Instagram, que quando uma palavra em inglês termina com E e antes vem uma consoante, o E não vai ser pronunciado. Então, a gente vai acabar o som naquela consoante. Então, like, você não fala like, like, like. Então, o último som é o K, não vibra, então a gente vai falar liked, liked, liked. Assistir TV. Assistir, o verbo assistir a alguma coisa é watch. Watch. O último som é ch, ch, ch. Não vibra. Então eu vou falar o quê? Watched. Watched. Fica meio estranho, né? Mas é só prática e também a gente tá focando muito na palavra. Quando você começa a praticar, lembrar disso e usar nas frases, vai ficar um pouco mais fácil. Então, watched. Watched. Ok? E aí, a gente viu já que quando o verbo na forma base termina com o som vozeado, né, o voiced sound, a gente usa o som D. Quando o verbo termina com o som voiceless, não vozeado, a gente usa o som T. E onde a gente vai usar o som id? Então, já que, né, a gente já teve essas duas. Esse é o mais fácil, por isso que eu deixei por último. Porque quando o verbo na forma base já termina com o som de D ou T, você não precisa pensar se vai ser D ou T. Ele vai terminar obrigatoriamente com o som id. Por exemplo, o verbo start, que é começar. Start. Ele já termina com o som do T. Então, start, quando você acrescentar o ed, você vai falar started. Started. Okay? Outro verbo, por exemplo, o verbo need, precisar, need, termina com o som do D. Então, quando você acrescentar o ed, ele vai ter um som de id. Então, needed. Needed. Decide. Mais um que eu coloquei como exemplo, porque termina com o E, que não é pronunciado. Então, decide, termina no som do D. Decided. Decided. Ok? Visit. Visit. Visitar. Termina com o som do T. Então, visited. 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 Então, é isso. Recapitulando, quando o verbo na forma base termina com um som voiced, vozeado, que vibra as suas cordas vocais, quando você acrescentar o ed, ele vai ter um som de D. Quando não vibra, quando ele termina com um voiceless sound, um som não vozeado, quando você acrescentar o ed, a pronúncia vai ser a pronúncia do T. Então, T, T. Quando ele já na forma base termina com o som de D ou T, então ele vai ter o som de id. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou muito feliz de voltar a gravar vídeos para vocês. Desde 2020 que eu não estou gravando, mas depois eu explico lá no Instagram. Inclusive, sigam esse canal, né, se inscrevam nesse canal, me sigam lá no Instagram, deixe seu like aqui, compartilhe com seus alunos, compartilhe com seus amigos que estão estudando e vamos levar essa mensagem do inglês para a maior quantidade de pessoas possível. See you!